Ó o tropeiro! Ó o tropeiro! Tem do Galo, tem do América, tem do Cruzeiro! Ó o tropeiro! Tropeirão Cast, futebol mineiro, prosa e, claro, um bom prato de tropeiro, o melhor do futebol de Minas para você. Tropeirão na área, meu amigo! Hoje é dia de tropeirão. Só que o tropeirão hoje, se eu disse nos episódios anteriores que o bicho ia pegar, hoje o Tropeirão Cast vai ser épico. Meu nome é Gilvão Marçal, sou jornalista e meu parceiro de prosa, de resenha, de tropeiro, de briga, de tudo mais é o também jornalista Anderson Gonçalves. E aí, Anderson, trabalhou muito ontem? Boa tarde, bom dia, boa noite, a hora que as pessoas estiverem escutando. Gente, trabalhei bastante. A noite foi longa, longuíssima, mas nós vamos detalhar isso daqui a pouco. Tá reclamando? Tá com o bolso cheio, tá rico? Eu acho que é inversamente proporcional, não dá muito tempo de ganhar dinheiro não, só trabalhar muito. Eita, tá começando o episódio número 14 desse Tropeirão Cast, que é especial, tá sendo postado para vocês ouvirem na sexta, em função dos acontecimentos do cataclisma, do vulcão, do tornado que passou pelo Mineirão ontem e que nós vamos falar bastante aqui. Então, no episódio de hoje, muito Cruzeiro. Peço desculpa ao atleticano, peço desculpa ao americano nessa fase maravilhosa do América, mas nós temos que dissecar esse Cruzeiro, que vai ganhar não só nesse episódio, mas no próximo e derradeiro episódio da semana que vem, faltando os últimos jogos para o fim do Brasileirão. Então, vamos começar, Anderson. Não vamos de muita prosa, não, porque vamos dar início. Toca o sino! É isso aí! Toca o sino, vamos falar do Cruzeiro. 2 rodadas, 2 derrotas. Faltam 3 jogos, Anderson. Ainda dá? Bem, não depende mais só do Cruzeiro, né? Como o Cruzeiro fez o favor para si mesmo de perder para o CSA dentro de casa por 1-0, não depende mais de suas forças, depende do tropeço, principalmente do Ceará, que é o 16º, está com 37 pontos, que perdeu na rodada para o Flamengo. Até então, a rodada, de novo, foi favorável ao Cruzeiro. Era o Cruzeiro fazer a sua parte, mas o Cruzeiro fazer a sua parte em casa realmente está sendo uma missão complicadíssima. Assim. Isso é só parte dos acontecimentos na Toca da Raposa. Então, vamos começar pelo último. Conta pra gente. Parece que teve dança das cadeiras. Não, eu dormi de um jeito, o Cruzeiro tinha um técnico, na hora que eu acordei tinha outro, e na hora que eu acordei o técnico para um time. Me explica essa bagunça aí. Vamos por partes, então. Igual o Dexter Morgan ou o Jack Stripador. O Jack Stripador, vamos por partes. Logo após a derrota para o CSA, o diretor de comunicação do Cruzeiro, Valdir Barbosa, anunciou que o Abel Braga não iria para a entrevista coletiva, que ele estava de cabeça quente e não teria condições de fazer a entrevista. Um parêntese nisso. O comandante da sua equipe não consegue explicar o que está acontecendo, já tem alguma coisa de errado. Ele falaria nessa sexta-feira, que ele estaria com a cabeça mais fria. Nesse intervalo, mas ainda assim, poucos minutos depois, já surgiram as primeiras informações que o Abel tinha entregado o cargo, o que foi confirmado. O próprio diretoria do Cruzeiro depois confirmou que ele entregou o cargo. Mas confirmou... Desculpa, meu amigo. Confirmou na noite mesmo de ontem? Na noite mesmo de ontem. Confirmou que ele entregou o cargo, só que a decisão seria tomada ainda nessa sexta-feira. Só que, ainda na mesma noite, mais alguns minutos depois, cerca de 30 minutos depois desse primeiro anúncio, ele não ter ido para a coletiva, etc., já surgiu o nome de Adilson Batista. Adilson Batista já estava apalavrado com o Cruzeiro menos de 2 horas após o fim do jogo Cruzeiro e CSA. Ou seja, Abel tinha entregado o cargo, Adilson já estava apalavrado
ainda vou abrir um outro parênteses. Assim, o Argel, que era técnico do CSA, pediu demissão do CSA e foi para o Ceará, que demitiu o Adilson Batista na quarta-feira depois do jogo com o Flamengo. Deu para entender, né? Eu falo mais devagar. Não, é estranho, né, meu amigo? O cara me perde o jogo na noite de quinta. Nós estamos gravando na sexta, né? Então, porque eu falei ontem. E aí, com meia dúzia de telefonema, A pula para B, P pula para C, C pula para D e fica por isso mesmo. Mas vamos lá. Você que é um cara inteligente e o ouvinte do Tropeirão é mais inteligente ainda. Não chamei você de burro não, viu, meu amigo? Não, entendi. Seguinte, você acha mesmo que o Abel ia abandonar um barco faltando 3 jogos? Abel, campeão do mundo, campeão da Libertadores. Campeão brasileiro. Tem treta nessa história, não, irmão? Não, com certeza. O Abel não entregou o cargo. Isso foi a formação da diretoria. O Abel foi demitido pelo gestor de futebol, Zezé Perrella, que é quem manda no Cruzeiro atualmente, porque o Wagner Pires de Sá, que estava no estádio ontem, é chamado de rainha da Inglaterra. Não tem poder, de fato, só tem o status do presidente, que foi uma composição para ele ficar no cargo até as eleições para trocar a presidência. Então, o primeiro-ministro Perrella que tomou essa decisão. Isso, o primeiro-ministro Perrella tomou a decisão, demitiu o Abel e já contratou imediatamente o Adilson ainda na noite de quinta-feira. Então, tudo isso, estou falando bem devagar para o nosso ouvinte compreender toda essa bagunça. Aí, na manhã desta sexta-feira, o Zezé Perrella convoca uma coletiva na Toca da Raposa. Nós acompanhamos a coletiva, confirma a demissão do Abel oficialmente. O Abel aparece ao lado dele, fala de todo a sua frustração, não ter conseguido tirar o Cruzeiro dessa zona de rebaixamento, etc. Gosta muito do clube, desejou sorte ao Adilson Batista, que foi oficializado como novo treinador do Cruzeiro na mesma reunião. Na mesma coletiva, né? Na mesma coletiva, isso. Que beleza. Continue. Tô na interessado. Mesma coletiva. Na mesma coletiva. Nesse intervalo todo, Adilson foi confirmado e ele chegou a Belo Horizonte já está na Toca da Raposa, vai comandar um treino, já está comandando um treino na Toca da Raposa para encarar o Vasco na segunda-feira, 2 de dezembro, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ou seja, em 24 horas o Cruzeiro chegou no seu 4º treinador no ano, ou seja, a gente brincou no tropeiro passado que o manual do rebaixamento está sendo seguido à risca. O Cruzeiro ticou mais um item. O item de mais um treinador, do 4º treinador. Se a bagunça interna, o time é atrapalhado, mal treinado já era o caminho, gestão horrorosa do clube, aí mais um capítulo do manual da queda. Ticou mais uma lá. 4º treinador do ano. Mano Menezes, Rogério Ceni, Abel Braga e agora Adilson Batista. O Abel ficou 14 jogos no Cruzeiro, venceu só 3, empatou 8 e perdeu 3. 40,7% de aproveitamento. Assim. Ou seja, em 14 jogos, o Abel não conseguiu extrair nada do time em 14 jogos. O time continuou frágil, continuou lento, continuou dependendo dos medalhões que foram responsáveis pela queda do Rogério Ceni. Ou seja, então o Abel tentou ser o paizão de Fred, Thiago Neves, Robinho e Companhia Limitada e acabou prejudicando ainda mais o Cruzeiro. Mas vamos voltar a ter uma outra história nessa celeuma toda. Assim. Thiago Neves perdeu um pênalti depois, contra o CSA, que poderia ter sido um empate. Ele perdeu? Jogo. Perdeu o pênalti, o Cruzeiro poderia ter empatado, pelo menos ter empatado o jogo com o CSA. Não tô perguntando isso não. Ele perdeu o pênalti ou não quis fazer o gol? Essa teoria da conspiração... Então, conte a história para o nosso ouvinte. Essa teoria da conspiração ela ganhou força por um áudio vazado nas redes sociais. Não se sabe quem vazou o áudio, mas... Não se sabe? Um áudio... teoricamente não se sabe, eu vou chegar... Você não sabe o número do telefone, mas se sabe, você sabe.
Ah, não, sabe, é verdade. Sabe, a gente sabe de onde vazou. De onde vazou, a gente sabe, só não sabe o número dele. Tanto a gente sabe de onde veio o vazamento que fontes dentro do próprio clube confirmaram que a voz no áudio era do Thiago Neves. Ele enviou um áudio para o Zezé Perrella cobrando a folha de pagamento, os salários do mês de setembro, que ainda não foram pagos totalmente. Só foram pagos 60%, 40%, segundo ele. E ele enviou o áudio, para o Perrella cobrando isso, e a folha de outubro, que também não foi paga ainda neste mês de novembro. Ou seja, e o Cruzeiro vai inteirar o terceiro mês de atraso de salários agora, a partir da semana que vem, que é já vai entrar o quinto dia útil do mês, no início de dezembro. Ou seja, vão ser 3 meses de salário. O Thiago mandou esse áudio, vazou esse áudio, e ainda justificou falando que o grupo ia abrir mão do bicho, porque era obrigação do Cruzeiro vencer o CSA. Ainda ironizou. Se a gente não vencer o CSA, a gente pode desistir, né? Foi mais ou menos o que ele disse, assim. Só que a história foi bem outra. Além da derrota, ele perdeu um pênalti, que gerou essa teoria da conspiração que ele perdeu o pênalti propositalmente, assim. Ao fim do jogo, ele pediu desculpas, se colocou como culpado, etc. Mas o Thiago Neves se transformou, ou se transformará, no símbolo dessa derrocada do Cruzeiro em 2019. Se o rebaixamento for confirmado, todo o histórico vitorioso dele será deixado para trás. Todo o histórico dele será deixado para trás, porque ele vai ser o símbolo do primeiro rebaixamento da história do Cruzeiro, se ele vir a acontecer. Então, nesses bastidores todos, já aconteceram em menos de 24 horas. Um treinador que há 48 horas treinava um clube, foi demitido, menos de 24 horas depois ele foi contratado por outro clube, no caso o Cruzeiro. O Cruzeiro entrou no seu 4º técnico do ano, ou seja, a coisa está feia na Toca da Raposa, e a tendência, se não houver um pequeno milagre, que é isso com o Adilson Batista, em sua segunda passagem pelo Cruzeiro, ele foi técnico do Cruzeiro entre 2008 e 2010, se não houver um famoso choque, assim, de sacudir mesmo, para os caras acordarem, dificilmente o torcedor do Cruzeiro vai ver jogos aos domingos. Provavelmente vai ver os jogos no máximo aos sábados na Série B, terça, sexta ou sábado. Que isso. Olha, o cruzeirense acaba de desligar o tropeirão e vai embora. Ele jogou o celular pela janela. Depois dessa explanação de Mr. Anderson, o especialista em Cruzeiro. Olha, eu brinquei com o manual de rebaixamento, mas é lindo. É um trabalho, assim, parece uma série de televisão, Netflix, esse da Disney Plus, sabe? A história é cada vez mais intrincada, tem camadas, tem ponto de virada, tem revelação, traição. Não, e aí eu vou colocar, nós vamos voltar, nós vamos pegar pedacinho por pedacinho. Nós estamos com o tropeirão só começando. Teve uma declaração essa semana também sobre que o Thiago Neves estava machucado. Ele se disse machucado e o próprio Abel falava assim, tô sabendo, não? Deu uma de Marinho? Sim. Explica pra gente isso. Logo após o jogo com o Santos, o Thiago Neves deu uma entrevista falando que estava jogando sacrifício com dores na panturrilha direita e no joelho. Ele teve problema nessa panturrilha no início do ano, que afastou ele mais de 2 meses dos jogos, assim, foi mais de uma vez que ele lesionou, e reclamou disso. O Abel Braga, surpreso, falou, eu não estou sabendo disso, não, ele não me informou nada, não. Para mim, ele estava apto. Ou seja, o jogador e o treinador não tinham comunicação. Aí, durante a semana, o médico do Cruzeiro fez uma bateria de exames com o Thiago, o Dr. Sérgio Campolina, chefe do departamento médico, colocou em entrevista coletiva assim, que não havia nenhum problema físico com o Thiago, que ele estava apto para jogar, inclusive desmentindo a versão dele que ele estaria, pode até sentindo dor, mas que havia algum problema com ele, que ele estava apto a jogar. Após isso, ele ficou sem reclamar, jogou normalmente ontem, mas a incredulidade da coisa é o técnico não saber o estado físico do seu jogador e insistindo com ele
dentro de campo se ele não tinha condições de jogar os 2 tempos durante os 90 minutos. Então, mais um caso de Cruzeiro. Voltando só à história do áudio, o Zezé Perrella negou que ele tivesse vazado o áudio. Ele falou assim que era justa a cobrança pelos salários, que já que foi feito o contrato, que ele quer cumprir, é isso que ele está trabalhando, mas negou veementemente que ele foi o responsável pelo vazamento do áudio. Só que esse vazamento desse áudio foi de dentro do Cruzeiro, porque não tinha mais de onde vir. O Perrella falou que o Thiago poderia ter enviado para algum amigo que vazou para a imprensa e para as redes sociais, claramente assim numa jogada de tentar empurrar para o Thiago a culpa desse vazamento. Assim. E ainda citou um outro vazamento de áudio que uma mulher supostamente teria tido uma conversa com ele, falando que o Cruzeiro ia demitir 6 jogadores do elenco atual e de jogadores que estavam voltando de empréstimo, que eles não serviriam para o Cruzeiro. Perrella também negou o fato, diz que não conhece a mulher, porém, entretanto, aparece um pedaço de um vídeo falando que essa mulher estava com o Perrella, comemorando, celebrando alguma coisa. Ou seja, virou um balaio de gato dessa leve trás de mensagem, vaza daqui, parece o Cruzeiro Gate, né? Não é o Walter Gate, não, igual o caso. Cruzeiro Gate, vai precisar do Tropeirão Cast só para esse título. Cruzeiro Gate, só pode. Prometo à audiência do Tropeirão, se o Cruzeiro continuar nessa toada e for para o caminho que é o rebaixamento, teremos um episódio Cruzeiro Gate. Vamos falar do Cruzeiro Gate, assim, com certeza. Então, isso aí a gente está fazendo o resumo do resumo do resumo. Tem uma engraçada também, assim, pra você ver como está a gestão do clube no momento. O jornalista João Vitor Xavier, da Rádio Tatiaia, também deputado estadual, ele postou no seu Twitter uma crítica ao clube durante o jogo, né? E falou que o Thiago Neves poderia simbolizar esse fracasso do Cruzeiro na temporada e como o primeiro rebaixamento do clube na história. O Twitter oficial do Cruzeiro curtiu a postagem. Acontece. Minutos depois... Não, curtiu a postagem. Minutos depois, retirou a curtida. Só que os tuiteiros, esse que vos fala também estava atento, assim, notou aquilo na hora, ou seja, printou a tela. Imediatamente saíram matérias em vários portais, o negócio viralizou na internet, assim, ou seja, até a gestão de redes sociais do Cruzeiro está equivocada. Eu torço para o estagiário que curtiu o post do João Vitor não tenha sido demitido, porque ele estava só expressando o seu sentimento em relação ao torcedor cruzeirense, que é o mais prejudicado e que está sofrendo com tudo isso. Do jogo, por falar em torcida do Cruzeiro, o torcedor estava tão revoltado, mas nesse caso não justifica, foi um bando de idiotas que fizeram isso, jogaram sinalizadores dentro do campo. Esfriaram um jogo que tinha que estar aquecido, né? Exatamente. Na hora que o sinalizador, na hora que esfriou aquela partida, assim, acabou. Esfriaram o jogo, o Cruzeiro precisava continuar em cima do CSA. Os sinalizadores foram jogados, um fumacê que tampou a visão do estádio. Quem estava dentro do campo não conseguia ver direito, imagina quem assistia pela televisão. Então estava super complicado. Ao fim da partida, foram arremessados chinelos, latas de cerveja, latas de energético, copo de plástico. O árbitro da partida relatou isso na súmula, e isso pode acarretar multa, perda de mando de campo, mais um. O Cruzeiro já foi condenado, só que ele recorreu e o julgamento vai ser... Se adia o problema, só isso. Mas que ele que vai pagar, vai. Se não paga agora, paga na Série A do ano que vem ou paga na Série B do ano que vem. Ou na Copa do Brasil, ainda tem essa possibilidade. Então, vai fazer o que na Copa do Brasil com esse time? Aí que tá. Depois a gente entra nesse no episódio Cruzeiro Gate a gente detalha. A gente entra nesse pedaço. Posso? Pode terminar, para finalizar. Esse relato na súmula, o árbitro da partida
faz todo esse processo, relata os fatos assim, e por muito menos, alguns clubes já perderam 5 mandos de campo, 10 mandos de campo. O Cruzeiro pode perder até 10 mandos de campo e pagar mais 100 mil reais assim, de multa. Assim. Então, é um problema que, como você disse, vai ser adiado, mas ele pode acontecer se for para o STJD, que provavelmente o Cruzeiro vai ser denunciado. Manual do rebaixamento até a torcida perde a cabeça. Mais um item ticado. Então, seguinte, antes da gente... Eu acho que não sei se vale a pena falar sobre o jogo de ontem contra o Avaí, que foi pífio. Avaí não, CSA. Desculpa. Gente, tô com o Avaí na cabeça. Contra porque foi outro fracasso. Foram os 6 pontos que estão devendo aí para fazer os 42 necessários. E aí, o jogo foi ridículo e podem querer até achar um problema no Pedro Rocha, que embicou aquela bola que gerou o escanteio, mas não tava legal, não tinha vibração, né? Aquela coisa, não tava todo mundo vibrando. E aí, aquela coisa, né? Quando você tá passando a manteiga no pão e o pão cai, quando a fase é ruim, a parte da manteiga cai para baixo, o cachorro ainda pega, né? É verdade. Aí a fase é braba, aí chovendo, um campo pesado e nada funcionou. Eu não quero entrar no mérito do jogo, porque o jogo foi para esquecer. O nosso amigo lá, o Thiago Neves, perdeu o gol de propósito. Ninguém perde gol de propósito, mas joga com produtividade 70%, onde deveria estar com produtividade 99%. E aí é uma escolha de cada um, é uma escolha profissional. O que me intriga muito não era o tal Zezé Perrella que você cantou aqui, que é a nova solução para o Cruzeiro, que para mim é um mafioso que mexe com o futebol. Não, eu falei que poderia ser diferente porque ele tem uma postura, como ele já é mais rodado no futebol, mas solução nunca. Pode puxar os outros tropeiros lá, assim, que eu falei que era solução, não, mas... Vamos achar! Vamos achar. Ele poderia ser uma mexida no clube porque ele tem mais rodagem e, como você disse, ele é mais, entre aspas, mafioso, assim, e o torcedor sabe que ele tem força nos bastidores, por ter sido senador da República, deputado federal, estadual, etc. Assim, o Zezé Perrella tem isso, que ele poderia se impor mais com o elenco de jogadores, como gestor do futebol, tanto que ele tentou, pediu várias vezes para os caras evitarem para noite, festas, etc. Essa velharia, você está tentando proteger Zé Perrella. Você é pau mandado, Anderson Gonçalves. Provavelmente deve ser um dos caras, um dos jornalistas que recebe mesada. Opa, não fala isso dá processo. Não, só estou falando que tem, mas eu não estou recebendo, então eu não posso falar. Porque eu tô ironizando, mas uma grande parte dos cruzeirenses enxergou no Zezé Perrella aquela muleta velha, antiga, que funcionou lá no passado, onde o futebol profissional não existia. Era um futebol. E aí agora que o mesmo jeitinho funcionaria. Quando você troca de técnico faltando 3 rodadas, e eu não sei se o técnico vai estar no bid na segunda noite, porque hoje é sexta. Dá tempo de fazer o contrato, formalizar, tarará, pro cara estar no bid publicado e o cara tá em campo na segunda? Se der, é no mínimo desconfiável. Então, o bid provavelmente, inclusive, como a Adilson chegou em Belo Horizonte, o bid, o Cruzeiro tem até as 18 horas para subir esse contrato, assim, e ele aparecer, mesmo que não apareça hoje, ele pode aparecer até no meio da tarde, segunda-feira. Não, então, sim, mas assim, vai dar tempo. É de um risco. Beleza, o cara vai dirigir 3 jogos. Segunda, quinta e domingo? Foi quinta, segunda, é isso mesmo. Isso mesmo. Beleza. Então, esse é a gestão profissional que vai tirar o Cruzeiro do rebaixamento. Não.
o que vai tirar o Cruzeiro do rebaixamento chama Ceará. Não está mais nas mãos do Cruzeiro. Com o nível de futebol que se joga, com o nível de gestão que tem, e com o técnico que é perito em sistema defensivo, o problema do Cruzeiro não é defensivo. Não, pelo contrário, a defesa está bem, inclusive ela está bem postada. Então, o Kaká e o Fabrício Bruno, como o que o Adilson Batista vai acrescentar nesses 3 jogos? Se ele é um perito em sistema defensivo? Bem. Não salva não, cara. Não, eu também acho que não. Eu ia falar justamente isso. Não gasta saliva, não. Porque ele vai ter que fazer o seguinte: a primeira providência que eu acho que ele vai tomar, que vai ser jogar para a torcida, vai ser tirar o Thiago Neves, o time. Beleza, vai botar o Maurício. Vai botar o Ezequiel. O Maurício está na seleção sub-20 e ele não vai poder jogar segunda-feira. Então já tem um problema. O menino podia ter jogado outras partidas, só que agora que ele poderia ter a chance, ele não está aí. Tá agora que aparece a chance, ele não está disponível. É um baita futebol brasileiro. E igual eu te falei, o Vinícius Popó está de férias para disputar a Copa São Paulo de futebol júnior, que é outra idiosincrasia. É uma coisa maluca de acontecer no momento desse. Você está precisando de fôlego e o moleque está de férias porque tem que disputar um torneio de base que ele já disputou, já está cansado de disputar e já tinha sido integrado ao elenco profissional. Mas aí nós vamos pensar assim, e agora? O que fazer em 3 partidas? O Ceará demitiu o Adilson e buscou o Argel. Se fosse o Lisca doido, eu podia até pensar que o Lisca doido poderia dar uma arrancada maluca. Dar uma chacoalhada, né? Dar uma chacoalhada no time, mas o Cruzeiro está apostando que o Adilson Batista pode ser uma solução. Não creio. Eu tô pela primeira vez assim, eu acho que o Cruzeirense vai ficar meio chateado assim, mas é muito difícil a reversão. Você vai falar disso agora, para os próximos jogos. A gente já falou do jogo do Vasco, e tem o Grêmio, os 2 fora de casa, e o Palmeiras em casa. Tudo bem que o Palmeiras também é desinteressado, mas para o Mano Menezes querer uma vingança. Uma lasquinha, agora eu vou montar. É isso aí. Então vamos lá. 9 pontos, estamos com 36, então chegamos a 45. 45. Ok, dá, é o número cabalístico. Tem que ganhar as 3. Vasco, Grêmio fora, Palmeiras em casa. Dos 9 faz quantos pontos? 3. Eu acho que faz 2. 3, pô. 2 empates, uma derrota? 2 empates. Uhum. Então, assim, o jogo do Cruzeiro é sempre o próximo, né? É o do Vasco. Ali teria que fazer os 3 pontos. Vai ser difícil. Contra o Grêmio, depende muito do jogo do Grêmio contra o São Paulo, que é esse final de semana, que se o São Paulo ganha do Grêmio, fica aquela briguinha, o Grêmio vai precisar jogar a Vera contra o Cruzeiro. Se o Grêmio ganha do São Paulo, pode manter umas 3 pontos e jogar um pouquinho mais descompromissado contra o Cruzeiro. Então, depende muito dessa rodada, desse final de semana. O do Palmeiras é isso que você falou. O Mano não vai perder a chance. Não vai perder a chance mesmo de ir lá e dar uma carimbada. E tem outra coisa. O Mano contra o Fluminense, eles escalam um time totalmente reserva. Sendo que o Mano tá... O Santos passou o Palmeiras, né, na classificação, é o vice-líder. E o Palmeiras poderia ter recuperado a vice-liderança por questões financeiras, até ser o vice-campeão brasileiro, mantendo uma ótima média, assim. Campeão em 16, campeão em 18, vice em 19, assim, ou seja, nos últimos 4 brasileiros, assim, o Palmeiras estava lá, ou foi campeão ou vice, assim. Mas é incompreensível o que o Mano fez. Incompreensível, não, é compreensível o que o Mano fez, porque a gente entendeu, assim, que se depender dele, ele vai rebaixar o Cruzeiro. E vai ficar assim, ele vai falar no fim da entrevista, assim, lamento isso. Sendo que ele começou esse processo quando ele ficou 20 jogos sem vencer. 20 jogos sem vencer. Entre Libertadores, não foi ele, né? Esse time, se ele fosse bom, ele tinha dado certo com o Mano, tinha dado certo com o Rogério, tinha dado certo com o Abel, e dará certo com o nosso amigo o Adilson. Se deu errado com 3, qual é a chance matemática de probabilidade de dar certo com o Adilson? É a medida desesperada.
A conta é simples. A medida é totalmente desesperada. Precisamos dar uma chacoalhada, assim. E o Abel, assim, ele se entregou de uma forma. Ele já ia desanimado para o treino. Ele já ia desanimado para o treinamento. Para as coletivas, então, ele ficava mais desanimado ainda. Quando o Cruzeiro tomou o gol do CSA, assim, aí que ele desmontou mesmo, assim. Você vê que a fragilidade emocional dele com o grupo era muito grande, que ele não tinha pulso nem para conseguir dar uma saculejada no time. Ele até tentou um pouco ontem, pôs o Ezequiel, o Pedro Rocha e o Fred para jogar. O Pedro Rocha conseguiu o pênalti, que o Thiago perdeu, etc. Só que, para isso funcionar, ele insistiu durante 10 jogos com o David. Insistiu com 10 jogos com o David. Ele insistiu com mais 14 com Falou, David é corneta. Vou pegar no pé David, não. Aí insistiu com o Thiago também. Ele insistiu muito com o Thiago Neves, assim, que com o Robinho, a expectativa que o Robinho gerava nas pessoas, que ele vai dar aquele passe diferenciado, esquece. O Cruzeiro não consegue ter velocidade na articulação de jogadas. O Robinho que veio do Palmeiras lá, ele nunca chegou no Cruzeiro, né? Então... Não. Ele jogou lá uns joguinhos. No bom momento não é aquele Robinho que veio do Palmeiras, né? E aí, Thiago Neves e Fred, ex-jogador em atividade. Sim. Não gosta, não tem problema não. Eu já falei sobre isso aqui no Tropeirão. Tem lugar para jogar. Tá cheio de ex-jogador jogando, mordendo o troco. Não acho que a gestão do Cruzeiro deveria ter continuado com eles. Beleza, foi vitorioso. Só porque é vitorioso não troca? Não, absolutamente verdade. Assim. Eu quase que esqueci de mais um item do manual do rebaixamento. Assim, é que a Polícia Civil de Minas Gerais concluiu, nesta sexta-feira, o inquérito sobre as confusões no Clássico. Cruzeiro Atlético, dia 10 de novembro. A polícia concluiu, identificou quem iniciou a confusão, a briga, né, dentro do estádio, entre os jogadores, entre os torcedores, né, do camarote, que arremessou a garrafa, depois a invasão dos atleticanos. E também já está em processo de fazer o indiciamento dos irmãos que cometeram a injúria racial. Então, além do problema esportivo no STJD, dentro de campo, tanto o Cruzeiro e o Atlético também, mais o Cruzeiro, que era o organizador do jogo, eles podem responder de forma criminal também, porque eles podem ser responsabilizados pelos tumultos, não ter garantia de segurança, etc. E os torcedores identificados que começaram o tumulto podem ser presos até 2 anos, segundo o artigo 41B, número 10.671 do Estatuto do Torcedor. Então, anotei aqui para não esquecer. Então, assim, além de todo esse pacote esportivo, ainda tem os problemas da área criminal, jurídica, que o Cruzeiro enfrenta fora, além das denúncias, assim, estão sendo apuradas, etc. Salário que não paga, áudio que não vaza, entrevista que não dá para imprensa. Eita, Leleje. Eita, Cruzeiro. Sim. Aqui. Não, o perfil oficial que curte crítica de jornalista. Esse é de nervoso. O Ceará, que é o fiel da balança, ele vai pegar o Atlético Paranaense, o Corinthians e o Botafogo. O Atlético Paranaense praticamente não vai jogar. Todo mundo tá vai fazer o churrasco na casa da tia, vai jogar na seleção de base, vai levar a avó no campeonato de jiu-jitsu. Então o Atlético Paranaense vai jogar bem, mas muito desfalcado contra o Ceará. Tem o Corinthians, né, que é a vaca holandesa, né? Faz 3 gols num dia, no outro dia chuta o balde. E o Botafogo, que praticamente está livre da zona de rebaixamento, que já tem 42 pontos, ou seja, aquele jogo que poderia ser o jogo fiel da balança lá na última rodada, já não parece não revelar nada. Eu, em função dos acontecimentos de hoje, dessa sacanagem, vou grifar, sacanagem que o Cruzeiro e o Ceará fizeram na manhã dessa sexta-feira, se troca-troca, não sei o quê, deixaram o menorzinho,
o nordestino mais humilde do CSA, sem o técnico. Eu vou torcer pelo CSA nessas 3 últimas rodadas. Eu gostaria muito, é difícil, que o CSA saísse e Ceará e Cruzeiro caísse. Merecem, inclusive merecem por um somatório de decisões equivocadas. Estou sendo simpático com a palavra equivocadas, é pouco. Não, você é uma pessoa polida, você é um cara... As tolices. As tolices, assim, merecem principalmente por essa dança de cadeiras, o que mostra, além de uma imaturidade do gestor do futebol brasileiro, um amadorismo que ainda impregna o nosso futebol e assim um pouco de profissionalismo, só fazendo um parênteses, que foi colocado em prática no Flamengo, assim, com a gestão que há 6 anos começou a construir esse time campeão da Libertadores brasileira. Um pouquinho, não foi muita coisa não, um pouquinho de boa gestão já fez um time super campeão e um clube totalmente equilibrado financeiramente e fora do campo também. O Palmeiras teve um momento de equilíbrio também, mas o Palmeiras tem uma cena política muito complicada que não vale a pena comentar aqui. Gastou o episódio inteiro. Mas o Flamengo merece essa ressalva quanto a isso, porque foi um pouquinho de profissionalismo, o que o Cruzeiro não conseguiu nos últimos 2 anos, assim. E agora nós temos que... O Cruzeiro vai ter que arcar com o retorno de pelo menos 13 jogadores, que ainda o Cruzeiro paga salários, e provavelmente não deve ficar com esses jogadores, só que os contratos são longos. O Cruzeiro tem contrato com a maioria deles até 2022, 2023. Vou citar só um para ver o nível. 2, aliás. Marcelo Hermes, lateral esquerdo, Digão, zagueiro do Fluminense. Caras que não têm nível para jogar no Cruzeiro. Se bem que for para a Série B, não, de repente... Isso aí, ué. Você não sabe que campeonato eles vão jogar? Exatamente. Da Série A não, mas da Série B eu acho que é bem possível. É bem possível. Então, assim, Cruzeirense, na boa, foram 35 rodadas até aqui, né? Em 35 rodadas a coisa não deu certo. Espere um milagre para dar certo nas próximas 3. Depende muito do Ceará. Se o Ceará cismar, basicamente, se os 2 perderem todos os jogos, que é possível, o Cruzeiro cai. Atualmente. O Cruzeiro não depende mais de si mesmo. Assim, se ele tivesse ganho contra o CSA, ok. O Cruzeiro ganhou, agora ia secar o Ceará para não ganhar e arrumar mais uns pontinhos. Mas não. Aquela lógica que o Cruzeirense tem que acreditar mesmo. A questão é no sofrimento que é legal torcer também, pô. Não é só torcer na boa, não. Tem que torcer na ruim também. Foi difícil. Quase impossível vencer o CSA dentro de casa. Tá difícil de buscar nos 6 pontos contra Vasco e Grêmio fora de casa. Vamos pra louca lá contra o Palmeiras, aquele jogo de final. Vamos pra doida lá e quem sabe a gente vence. Dentro de casa na última. Mas os jogos no nosso próximo tropeirão, na próxima quinta-feira, a gente pode... Quinta, sexta, né? O jogo do Grêmio vai ser na quinta, né? Então acho que vai ter na quinta. Isso. Vai ter um outro episódio especial na sexta-feira. A gente já pode estar decretado uma situação pior. Espero que não. Espero que a gente chegue no próximo Tropeirão Cast com o Cruzeiro ainda batalhando. Acho difícil, mas é acreditar sempre. Podemos ir ou quer finalizar? Só fazer um último comentário aqui. O Cruzeirense vai ter que pensar nessa coisa da crença, etc. É muito difícil. E torcer muito para que Grêmio e Palmeiras resolvam sua vida logo no campeonato, para eles estarem o mais desinteressados possível do Cruzeiro ter alguma chance. Nós vamos acompanhar durante a semana os primeiros movimentos do Adilson no seu retorno, né, à Toca da Raposa, depois de quase 10 anos. E vamos, como ele diria, vamos aguardar. Então é hora do Cruzeirense aguardar e rezar, no caso, para quem é de reza.
o cara, até quem é ateu, acho que vai rezar nos últimos quem não é de reza tem que rezar também. Um amigo meu ponderou uma coisa muito, muito interessante, que é assim, o aspecto Perrella. O Perrella tem muitos desafetos no mundo do futebol. Estou dizendo de outros clubes. Tem muito time que poderia jogar. Tô cagando para esse campeonato, acabou. E em função da presença do Perrella no Cruzeiro, nessa atual circunstância, pode falar, não, vamos chinelar. É uma visão interessante. Não tenho dados, né, para saber se o cara do Grêmio, se o pessoal do Palmeiras tem desavenças com o Perrella, essa coisa toda. Mas é uma leitura que me incomodou, assim. Falei assim, não tinha parado para pensar sobre isso. Não sei se vale a menção aqui e se vale pensar um pouco sobre isso. Não vale. Vale, e ainda eu te acrescento. O Itair Machado também gerou celeumas com vários clubes, inclusive o Flamengo com a venda do Arrascaeta, com o Corinthians com a possível negociação com o Thiago Neves. O Zezé Perrella sempre pôs banco em cima dos clubes fora de Minas, contra São Paulo, Corinthians, Flamengo, Palmeiras. Sempre houve uma resistência com a figura dele. Então, a oportunidade dos clubes rebaixarem o Cruzeiro não vai ser até aquela satisfação assim. Isso pode ser notado nos torcedores fora de Minas Gerais, que eles estão torcendo assim ferozmente para a queda do Cruzeiro, não contra a instituição, mas contra a diretoria. O Cruzeiro se tornou um Vasco da Gama da época do Eurico Miranda, quando todo mundo antipatizava com a instituição por causa do Eurico Miranda. O Cruzeiro se tornou um clube antipático por causa do Zezé Perrella, porque por causa o Zezé agora dessa falou, gestão do Itair Machado. O Zezé também, Perrella até fez um comentário nocivo relacionado ao Vasco, não fez? Sim, já falou diversas vezes assim que o Vasco era clube de segunda divisão, que o Vasco não tinha. Até brincou com a questão da água lá quando foi cortada, brincou negativamente. Falou que o Vasco era um time de segunda linha, essas coisas, sim. Então o Perrella virou uma figura antipática no meio do futebol. Então, finalizando, Vasco e Cruzeiro, jogo imperdível do final de semana. Então, vamos tocar o sino? Vamos. Toca o sino. Finalmente, quase 40 minutos. Vamos acelerar aí, que agora é hora de Galo. 14º lugar, 42 pontos. Eita, temporada triste, não? O que você acha? O Atlético tá dando uma sorte do ano do Cruzeiro, está sendo horripilante, porque em condições... Esconde a ruindade atual. Em condições normais de pressão e temperatura, era o Atlético está sendo muito mais pressionado do ponto de vista de mídia. Tudo, do que está. Porque a campanha do Atlético é patética. A ponta do Hever, capitão do time, falar que o título do Atlético em 2019 é confirmar a permanência na Série A, na Série A, vencendo Botafogo e Corinthians, que em casa são os títulos do Atlético em 2019. Vencer Botafogo e Corinthians dentro de casa, em Belo Horizonte. Isso é algo de pretensão do clube, do tamanho do Atlético e da projeção que o clube teve nos últimos 7 anos, assim, que virou uma gestão pensando em grandes conquistas, e as teve, Copa do Brasil, Libertadores, Recopa, etc., mas que, de repente, voltou para um patamar inferior ao que estava, que é achincalhado há tantos anos, assim, de clube mediano. O Atlético, nesse momento, é um clube mediano. Apesar da sua imensa torcida, sua torcida apaixonada, o Atlético comporta-se como um clube mediano. E nesse Campeonato Brasileiro se comportou de médio para pequeno. Nunca foi de médio para grande. Tanto que sua campanha de 42 pontos, ainda colada. A sorte que os times de baixo, inclusive o maior rival, estão colaborando bem. Mas o Fluminense já está apenas a 3 pontos do Atlético. Então o Atlético ainda tem algum risco de ficar ali brincando de zona do rebaixamento. Isso. Fluminense atualmente está com 41, o Atlético com 42 e o Botafogo já passou o Atlético.
porque tem 42 também, só que tem 13 vitórias. O Vasco É tem verdade, 44. perdão, falei 39, é 41 do Fluminense, eu peço Isso. perdão. Não tem problema. Essa aí é a dinâmica. A gente vai conversando, fazendo o podcast, o jogo vai acontecendo. Só que o que acontece? Vou lá, Mãe de Ná. O Atlético não cai, ok? Mas o Atlético pode ficar. O campeonato tem 8 vagas para Libertadores, né? Contando com o Flamengo e o Atlético Paranaense. E mais um monte de vaga lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vagas. Até o 15º ainda o clube vai para a Sul-Americana. Isso aí. O 15º e o 16º, que é o limbo, que não vai para lugar nenhum, mas também não cai. Que é o que eu falo assim, fez o que no campeonato? Fez nada. O meu receio é que o Atlético termine o campeonato nesse limbo. 15º ou 16º. E Tá aí, pedindo. entendeu? Assim, tá bom, não caiu, não sei o quê, manteve na Bragança, mas sabe, terminar com a cara de limbo mesmo, não conseguir nem a vaga na Sul-Americana quando a Libertadores tem 8 vagas. Assim, nossa, É um atestado de ruindade, né? Nossa senhora. Então, Cruzeirense, achou que seu time tá ruim? O do Atlético também tá ruim. A diferença é que, sabe aquele jogo do Avaí e aquele jogo do CSA? O Atlético venceu. E a diferença é simplesmente esses 6 pontos. O Cruzeiro tem 36 e o Atlético tem 42. Essa é a diferença entre os dois times. Duas vitórias lá para o CSA e o Avaí. Por causa desses 2 deslizes do Cruzeiro, os dois deveriam estar juntos, batalhando. Imagina se o Cruzeiro tivesse vencido o CSA e o Avaí, os dois estariam coladinhos ali, diferença só do número de vitórias ali, que o Atlético ia ter 2 a mais. Pode ser inversamente proporcional. E se o Atlético não vende nem o CSA e o Avaí? Estava lá brigando lá embaixo, né? Estavam os dois brigando lá embaixo. Então, assim, é um campeonato ruim e que o meu amigo Anderson vai trazer uma novidade, tende a ter um ano tão ruim quanto. Por quê, Anderson? Mas antes da novidade, eu vou falar o seguinte. O Wagner Mancini é um técnico tão medíocre. Que isso? A gente não pode xingar as pessoas aqui no tropeiro. Não, eu falei que ele era medíocre. Medíocre é mediano, assim. Não, a mediocridade é médio. Eu chamo jogador e a atividade ex-jogador. Então, o Wagner Mancini é tão medíocre que no empate com o Bahia, em que ele estava ganhando a partida, ele me recua o time, coloca o Leonardo Silva para fazer 3 zagueiros. Aí você toma um empate. Aí depois do jogo ele vira e fala o seguinte para o torcedor do Atlético: não conquistamos 1 ponto, sendo que o Bahia estava jogando pedra, o Bahia não estava jogando nada. Ou seja, o Atlético está tendo um técnico só para terminar o ano e pedindo pelo amor de Deus para terminar o ano. É isso que o Atlético está assim, pelo amor de Deus, não acaba. É isso que está acontecendo. Enfim, a novidade é o seguinte, acho que não é muito boa, não. O jovem Alejandro, de 19 anos, ele foi negociado com o Bragantino, atual novo campeão da Série B, que vai disputar a Série A em 2020, num projeto da Red Bull de buscar jovens valores. A Red Bull já estava de olho no goleiro Cleiton, já estava sondando alguns jogadores de outros clubes, inclusive do Atlético, e fechou um contrato de 5 anos com o Alejandro, o atacante, 19 anos, ainda vice-artilheiro da temporada 2019, com 13 gols, mesmo não jogando, mesmo não sendo aproveitado pelo Rodrigo Santana, que já foi demitido, e muito menos pelo Wagner Mancini, que sequer leva o Alejandro para o banco de reservas. Eu critiquei o Alejandro algumas vezes aqui, que ele precisava de ter um pouco mais de mobilidade, buscar mais o jogo, mas ele é um jovem de 19 anos, ele ainda dá para trabalhar. Agora, o Ricardo Oliveira com 39 e o de Santo com 32 é mais complicado. E o de Santo e o Ricardo Oliveira estão tendo sequência de jogos, oportunidades. Ou um está no banco, outro está jogando e vice-versa. E o Alejandro não consegue ter uma sequência com o Wagner Mancini. Ou seja, não há uma aposta no futuro do Atlético. É possível que o Alejandro, no Bragantino, tenha sequência de jogos, tenha um esquema montado que ele possa funcionar, que ele é alto, ele é forte, que o Antônio Carlos Zac, que é o técnico do Bragantino, possa dar uma nova perspectiva de jogo para ele, que nenhum treinador do Atlético conseguiu fazer, de repente extrair do menino algo que o fez ser cobiçado pelo campeão da Série B. Por que
uma equipe como o Bragantino, com um mega patrocinador como a Red Bull, enxerga um potencial e um projeto num jogador desse, e o Atlético Mineiro não consegue ver e o negocia tão facilmente assim? E vai continuar apostando nos veteranos? Ou vai conseguir fazer uma contratação para 2020, vai gastar mais um tubo de dinheiro, um jogador que não vai dar retorno, sendo que você tem um dentro de casa que era mais barato? Te devolvo a pergunta. O que você acha, meu amigo? Meu amigo, é muito simples, né? Eu gosto de futebol dinâmico, com gestão, sabe? Coisa moderna. É algo no nível Flamengo aí que está acontecendo. Então, se o Atlético entende que tem que vender, óbvio que tem que vender. Num ano fraco, num ano de gestão de pouca grana, não só para os times de futebol, mas também no país, o caixa tem que fechar, tem que vender o menino. E aí você vai estudar. Vamos defender a gestão do Atlético. Vamos vender um menino menos promissor na minha perspectiva. Vendo o Alejandro. Tem que fechar o caixa tem que fechar. Vai ter que vender alguém. Ok. Tem outro engatilhado, né? Pro lugar do Alejandro? Não, entendeu? É retórico. Tem outro engatilhado, tá. Né? Tá bom, tá engatilhado. Tem um outro aí, ele tá lá na Copa São Paulo, nós vamos ver, e você vai ficar sabendo tudo aqui no Tropeirão Cash. Tudo bem, fechou a caixinha. Só que tem toda a faca tem o outro lado, né? E se o Alejandro vira um potencial num time como o Bragantino? Vai jogar o Campeonato Paulista, que é um campeonato bom para testar, né? E vai jogar o Campeonato Brasileiro, tem potencial, no final do Brasileiro do ano que vem, vende para o exterior, que ganha dinheiro ao Bragantino e não ao Atlético. Vai ganhar só aquele percentualzinho de time formador. Só que você tem um outro caso. Você continua com a velharia. Não tem nada contra a velharia. Deixa o cara entrega, tá lindo. Olha o exemplo do Cruzeiro que acreditou na velharia e que faz, não, com esses caras aí tarimbados, a gente vai conseguir, mais cedo ou mais tarde vai conseguir. E não tá dando. Então, o problema de ficar usando a muleta da velharia para poder, não, esses caras vão entregar. Uma hora, esses caras simplesmente cansam e fazem assim, aposentei. Só que leva 1, 2 temporadas para eles botarem na cabeça que eles aposentaram. Eles jogam 2, 3, 4 temporadas já não produzindo como jogadores profissionais em alto nível. Eles são jogadores profissionais. Alto nível, não. Eu vou te falar outro aspecto em cima disso. Você foi num ponto assim que você me deu o gancho para falar do Leonardo Silva, sobre essa questão de... Um ídolo. Tem que ser venerado. O problema talvez o alto nível dele não é mais para esse tipo de entrega que a gente quer. Não é por isso não é por isso que a gente vai deixar de venerar o ídolo. É aquela coisa só, vão pedir licença e desculpas. O futebol dele, o futebol é muito dinâmico, muito físico hoje, muito físico. Assim, a velocidade, a gente já falou isso, o cara corre 10, 15 quilômetros assim, por partida, aquela intensidade maluca, assim, que o cara fica extenuado no fim do jogo. O Leonardo Silva tem que ser reverenciado mesmo como ídolo atlético, o maior zagueiro artilheiro do Campeonato Brasileiro na história, com 34 gols. Ele tem números incríveis assim. Só que com 40 anos, ele não pode ser mais o titular do Atlético Mineiro, ele não pode mais sequer disputar um campeonato do nível do brasileiro assim, e comprometer a equipe. Tanto é que o Atlético já está pensando em trazer de volta o Gabriel, que foi emprestado para o Botafogo, como contrapartida na contratação do Igor Rabelo. Por quê? Ele sabe que para 2020 ele vai ter que ter uma zaga mais rejuvenescida, porque com Leonardo Silva e Hever, você tem uma zaga, você tem assim, um desequilíbrio. Tem 2 veteranos e tem o Igor Rabelo e o Iago Maidana. Então, você precisa, na verdade, ter 3, pelo menos, mais jovens, para a intensidade e o volume de jogos ao longo do ano. Porque é simples. Você não conta. Você vê algum esporte, eu não estou nem fechando para o futebol, que a dupla lá que faz o balanço defensivo, isso serve para todos os esportes, é a mesma de 2013? Sim, de jeito nenhum. Não tem jeito. Infelizmente, como são 6 temporadas, os caras não conseguem entregar do mesmo jeito. Ou seja, tem que fazer esse equilíbrio. E, eventualmente, está acontecendo de ter Hever e
e o nosso amigo Leonardo Silva. e o Leonardo. Não pode ter. Tem que ter o moleque, tem que ter o Kaká que o Cruzeiro tem. Opa, entrou, não sentimos falta, o moleque entregou. Tem que ter um moleque sendo preparado e já entregando. Tem que ter o Maidana, tem que ter o Igor Gomes lá, o Igor Gomes, como é que é o nome? Igor Rabelo. Igor Rabelo. E um quinto zagueiro, que é o menino lá do Sub-20, que já tá, não, ele vai jogar a Copa São Paulo, mas ele já tá fazendo alguns treinos aqui. Na eventualidade de uma zebra que eu precisar compor o banco, ele já sobe porque ele já faz isso. Tranquilo, eles devem ter isso. Esses caras não são ruins, não. Mas assim, eu acho que essa coisa, essa gestão, esse profissionalismo tem que trazer mais para perto. Porque senão chega a hora que assim, e agora? Quem que tem? Ah, não tem ninguém. Ah, mas vamos trazer aquele lá, mas ele não tem experiência. Pô, mas faz antes. Não deixa acontecer o problema, para poder ir tratar depois, não. Sim, concordo em número grau gênero que você falou, tanto que o Atlético está preparando o menino da base, o Vitor Mendes, que já está começando a treinar com o profissional. Foi nesse ponto. Aí o Atlético tem que tomar cuidado de não cair na mesma besteira do Cruzeiro de mandar o Popó para jogar outra Copa São Paulo e colocar o Vitor Mendes para jogar outra Copa São Paulo de juniores, sendo que ele já pode ser incrementado no elenco profissional, ganha corpo no Campeonato Mineiro, começa 22 de janeiro, etc. Entendeu? E se puder trazer o Gabriel de volta, que traga o Gabriel de volta, aí você vai ter 5, 6 zagueiros ali em condições, e só um veterano que vai ser o Hever. O Hever machuca muito, o Hever machucou muito esse ano. Então, ou seja, o Hever, você não conta com o Hever em 10, 15 partidas seguidas. Você conta com o Hever 7, 8, talvez. Entendeu? Você precisa sempre ter um reserva imediato para o Hever que esteja pronto para jogar. O que eu acho que o Galo tem que fazer é os 45, 44 pontos. Só precisa de 2 em 9. Acaba com essa agonia e se embora. Vai ser triste. Se bobear, vai ficar no limbo ou vai pegar a penúltima vaga lá da Sul-Americana, que é um baita negócio pelo ano ridículo que o Atlético fez. Mas tem que pensar mais. Ainda mais assim, beleza. O rival cai para a segunda divisão. Beleza, então eu sou o protagonista agora. Sim. Ah, não, o América subiu. Não, mas o gigante é o Atlético. Tem que puxar o nome de Minas, né? Vamos lá, vamos defender o nosso pão de queijo aqui. Só que, ao que tudo indica, não tem grana e não tem muita chance de criar um timaço. Ou seja, a próxima temporada é uma temporada para assim, ó. E aí, o que vamos fazer? Copa do Brasil ou Sul-Americana? Não sei se temos equipes para nenhuma das duas. Porque não tem cara que vai contratar. Vamos repatriar o Neymar. Não vai acontecer no Atlético. Então, beleza. Então, para onde? Sabe, criar uma base na próxima temporada. Nada de iludir, sabe? Iludir torcedor que numa dessas aí, por exemplo, o Corinthians está fazendo uma reformulação. Eu aposto, meu mindinho, que vamos tentar de novo tirar o Luan do Atlético. Não sei como é que tá a questão contratual, mas eles não conseguiram. Agora vai ser mais fácil tirar o Luan, porque o contrato dele é até 2021. Ou seja, a multa, se tiver uma multa, ele é bem menor agora. Ele vai ficar. E ele vai ficar há um ano de terminar o vínculo dele com o Atlético, né? Para 2020 para 2021. Então a possibilidade é bem maior disso acontecer. Assim. Como você falou um ponto muito importante. E tá precisando fazer dinheiro, né? O torcedor do Atlético não deve se iludir para 2020 por 2 motivos. O clube está sem dinheiro, realmente. O Atlético está fazendo uma reforma financeira e fiscal no clube, assim, e porque o Atlético também está direcionando recursos, apesar de não ser totalmente recursos do clube, tem os patrocinadores que ajudam, para o seu estádio. Essa história de estádio nós já vimos acontecer com o Palmeiras, que o Palmeiras foi no limbo, foi rebaixado, tudo assim, e agora colheu os frutos com o Allianz Parque. O Atlético também está apostando nesse ressurgimento com a Arena MRV. Então, tem que ter muito discernimento e muito cuidado. Eu, se fosse presidente do Atlético, o Sérgio Sete Câmara ou o Rui Costa, diretor de futebol,
daria real pro torcedor atleticano. Não dá, não dá não. Às vezes, o problema é que é um meio que se espelha mais na política do que no profissionalismo organizacional. Sim, eu dou um exemplo, você gosta muito de esportes americanos, NBA, NFL, vou dar um exemplo muito, muito legal. As franquias, quando estão em baixa nesses esportes, eles entendem que aquela temporada vai ser uma temporada de transição até que apareça a oportunidade de fazer o draft, né, que é o selecionamento de atletas assim, para poder elevar o patamar da equipe. E eles deixam isso bem transparente para o torcedor. Nós temos potencial para ganhar X jogos. Então, vamos trabalhar com isso, com esses X jogos assim, para a gente. E o torcedor compra a ideia e continua indo aos jogos, ao estádio, ao ginásio, com a sensação, pelo prazer de ver o seu time jogar. O cara sem expectativa de título. O cara é torcedor do time. Ele não é Isso. torcedor de resultado. Torcedor do Atlético não torce para o título, não. Ele torce para o Atlético Mineiro. Então, na boa, na ruim, o Atlético não vai estar lá. É óbvio. E essa é uma das magias da torcida, da aura atleticana. Então, se preparar, sabe? Pô, meu sonho, não sou atleticano, não. Meu sonho é que vai ser um ano difícil, mas nós vamos contratar a revelação do Campeonato Brasileiro, Michael do Goiás. Nós vamos furar Corinthians, nós vamos furar Palmeiras, São Paulo, nós vamos arrancar o Michael lá, Michael lá do É Michael. Michael. Aí depende de como o cara, né? Se o cara é Michael, Michael, lá do Goiás. Sabe, esse é um cara que eu falei assim, beleza. No próximo ano a próxima temporada vai ser maravilhosa pro Atlético? Não. Mas você contratou, esse cara é uma base. Opa, agora deixa eu achar outro. Achei um menino de ouro aqui e aí montando. E beleza, fomos competitivos, chegamos na semifinal, chegamos na final da Sul-Americana, perdemos por causa de um detalhe e sabe, essa coisa da construção. É isso que eu sinto falta, sobretudo no futebol mineiro. Esquece o Flamengo. O Flamengo tá saindo da curva e tá com 20, 30 anos de atraso para sair da curva. Com a grana que eles têm, já deveriam ter saído há muito tempo. Fazer isso no futebol mineiro. Copiar o nosso amigo Atlético Paranaense, que foi plantando. O melhor jogador do time do Atlético Paranaense se chama Nicão. Precisa explicar de onde ele veio, né? Ele que faz o time andar. Inclusive, ele saiu daqui do Atlético Mineiro. Ele é um baita jogador. Precisa ser maravilhoso? Não, precisa ser funcional. O jogo do Atlético Paranaense, quando o Nicão não joga, nossa senhora, dói de ver. Meu amigo, eu concordo. Vamos passar? Vamos passar para vamos tocar o sino. O Mericão. Toca o sino, toca o sino, toca o sino. América. Já subiu, não já subiu? Olha a soberba. Olha a soberba, vamos lá. O América, pra gente ser bem rápido, joga sábado com São Bento em casa. Já tem, olha só, esse é um dado legal. Já tem 20 mil ingressos vendidos para esse jogo. A torcida americana vai comparecer em março no Independência. Mas quanto que foi o ingresso? R$5. Beleza. Até eu ia, até que esse clima chuvoso em Belo Horizonte, eu farofei. Vou ficar em casa, assistir aqui. Pegar uma camisa, vestir uma camisa verde e torcer em frente à televisão. Mas em outros momentos, mesmo a R$5 de ingresso, o torcedor da América às vezes dá uma rateada. Então, o torcedor da América vai na boa, né, cara? Tem que valorizar. Cara. Nós estamos subindo. A América precisa simplesmente dos 3 pontos. Se ele vencer, independente de Curitiba, não dá certo Goianiense. Pode falar. É isso que eu ia Caso perca, aí a conta já fica complicada. Porque se o Atlético Goianiense empatar, passa o América. Aí a coisa... passa o América. Aí a coisa fica complicada, assim. 63, a América e a Atlético Goianiense tem 61, a América ganha que tem 2 vitórias a mais. Ou seja, uma derrota do Atlético Goianiense também ajuda. Aí, independente do América perder ou não, a coisa se resolve, assim. Mas os 2 empatando, da América também. Mas, assim, a derrota do América e o empate do Atlético Goianiense, a coisa aperta. Então, assim, o América tá com a faca e o queijo na mão, vai pegar o já rebaixado São Bento, não quer mais estar no campeonato, já até começou as dispensas de jogador.
fim de feira, xepa da feira mesmo, mas é aquele jogo perigosíssimo, né? Que você vai ou ansioso demais ou com o salto alto demais. Então a América tem que fazer o que fez o campeonato inteiro, é um case de sucesso, saiu na 12ª rodada, ele era o lanterna, e aí saiu para a lanterna para praticamente buscar o seu acesso à Série A, o que seria o 4º acesso nos últimos 8 anos. Ou seja, o América bate e volta, bate e volta. Nós queremos que o América suba, mas nós queremos mais ainda que o América fique na primeira divisão. Não, aí nós vamos ter um episódio especial do América. Eu faço questão. O tanto que a gente fala de Cruzeiro Atlético, eu vou sumir com o Cruzeiro Atlético. Essa temporada pífia desses dois. Vai ser um episódio só de América. Prometido. Cruzeirense Atleticano? Escuta, semana que vem vocês escutam. É só América. Nós vamos prometer isso aqui. É verdade. Tem o América é que manda em Minas agora. Seguinte, eu ia falar uma coisa importante aqui agora. São Bento venceu de 4-1 Londrina. Me deu um susto danado, né? Eu falei, meu Deus do céu, o time agora o time engrenou. Eu acho, vamos lá, vamos prever o melhor cenário dos mundos para a América. Fim de primeiro tempo, aquela hora do pipi. Vou lá fazer um pipizinho, 2-0 América, tranquilo. Os americanos estão indo pro bar comprar cervejinha, pedir lá o tropeiro deles e curtir o segundo tempo na primeira divisão, sabe? Se é um 3-1, 3-0, um 2-0 mesmo, mas sim, resolve no primeiro tempo. Não fica adiando demais, não, né? O problema é que tá com cara de chuva, né? Então, campo um pouco mais pesado, um jogo mais duro, mas América, eu queria enaltecer, independente, se der tudo errado, não vai dar errado, não. O técnico do América, Zé Felipe Ricardo. Conceição. Felipe Conceição. Zé Ricardo é o Ricardo é no Internacional. É o do desespero. Felipe Conceição. Esse é um cara que precisa o América ficar de olho. Se eu sou de outro time, eu roubo. O que ele conseguiu trazer no América para times medianos, dá sim para roubar. Por exemplo, eu duvido que o Rogério Ceni vai conseguir ficar no Fortaleza. O que ele fez é para jogar para ir para outro time. Botafogo, Vasco, Fluminense, é fácil. E aí outros times, esses times que mesmo que eu citei, pegaram o Felipe Conceição. Porque o que ele entregou, sim, eu acho que vale mesmo. E aí é uma preocupação para a América. Até dentro da Série B mesmo, você pode ter clubes que têm mais potencial financeiro com a América. No caso do Paraná, sim, a Ponte Preta, o Vitória. Os times paulistas. Os times paulistas que são frequentadores assíduos da Série B, assim, tipo a Ponte, Vitória, o Guarani de Campinas, assim. O próprio Figueirense, que está se reerguendo, mas tem potencial de Série A também, eles têm mais poderio financeiro com a América em alguns momentos, assim. Isso pode ser importante para o América ficar de olho. É um grande elogio que eu estou fazendo ao trabalho do Felipe Conceição, mas uma preocupação, porque subimos sábado, América primeira divisão. Na segunda-feira, o Felipe Conceição está fora. Vamos ver, né? Tomara que ele aproveite, né, a conquista, né, e fique mais um tempo com o que aconteceu hoje no futebol, na dança dos técnicos aqui do cenário mineiro, não me assusta. Felipe Conceição, voltando, parafraseando o que eu já disse, copia o modelo do Rogério Ceni, fica no América, constrói a sua carreira no América, fazendo uma temporada inteira na primeira divisão, mantém o América na primeira divisão e faz igual o Fortaleza fez, mostra um bom trabalho, sem preocupação, bota o América numa Sul-Americana em 2021 e aí, pessoal, muito obrigado, foi uma ótima parceria, agora eu vou subir pro degrau de cima, porque esse cara, fica de olho, porque esse cara tem cara de ser técnico para dirigir time grande, mas grande mesmo, sabe?
Gostei muito do que ele fez no time da América. E o América não tem cracaço, não. Só segura aqui, fecha lá e bora. Vamos trabalhar. Uma hora eles abrem a perna. Na hora que ela abre a perna, a gente chuta de baixo. E foi isso que o time da América fez. Não enche os olhos, mas pega 1 pontinho, 3 pontinhos. 1 pontinho, 3 pontinhos, perde um jogo. 3 pontinhos, 3 pontinhos, 3 pontinhos, 1 pontinho. É regularidade. Esse campeonato de ponto corrido é para ser regular. Dirigindo um time médio, nem sempre vai dar para ser campeão, mesmo da Série B. Mas tem que estar lá em cima, lá na crista da onda. Concordo com tudo que você falou. E o América só depende dele e vamos ficar na torcida, assim. Esperamos que no próximo tropeiro a gente já fale do Coelho. Próximo tropeirão Coelho na Série A. A gente já começa a prever o 2020 do América. Aposto você, nós vamos ter tudo para fazer um tropeirão do América da primeira divisão e o Cruzeiro vai arrumar uma lambança esse final de semana que vai roubar o noticiário do tropeirão. Eu tô ficando bravo com o Cruzeiro. O Cruzeiro tá botando nuvens azuis escuras em cima do sol verde do Ameriquinha. Ei, velho, o Cruzeirense agora ele jogou o celular fora. Eu tenho certeza que você é americano. Esse cara é americano, não sei o quê. Se eu fosse americano, eu tava lá amanhã, gente. Muito. A R$5 tinha que estar mesmo. Ô, meu filho. Só a briga do cotovelo para arrumar um tropeiro com 25 mil pessoas. Eu já fui no Independência com 25 mil. É difícil de arrumar um tropeiro lá, viu? Bastante. Oita, Lelê, é cheio pra caramba. Mas é bom. Para todos os americanos que vão, bom jogo, tranquilidade e que comemorem. Porque tem certeza que vai comemorar. A soberba de novo. Meu amigo, finalizando, mais alguma controvérsia? Não, por enquanto não. Como eu disse, assim, a Adilson está treinando o clube, já foi apresentado, já está tecendo o seu discurso de motivação. Eu fico imaginando assim, parece, na verdade, que ele tem mais coach do que técnico de futebol. Mas enfim, que tudo dê certo no fim de semana para o futebol mineiro e que a gente tenha um tropeiro mais tranquilo na próxima semana. Tô aqui doido. O cara mente pra si mesmo. Eu duvido que vai ter um tropeiro mais tranquilo. O Cruzeiro não permite paz no coração de ninguém. Nem o Atlético. Não tem jeito, não. Vai ser só a América esse ano mesmo. O atleticano e o cruzeirense estão tendo paz no coração, não. Eles ficam naquele meme assim, tá zoando o outro, mas na verdade tá preocupado com a própria situação. Mas a última coisa que eu queria falar, assim, que a gente já está se aproximando do fim do campeonato, e nós vamos ter edições especiais do Tropeiro com a perspectiva 2020, com algumas entrevistas que nós estamos programando já, vai ter alguns participantes especiais aqui que vão conversar com a gente, então a gente vai incrementar o nosso tropeiro para temperar os fins de ano, para mesmo sem futebol o pessoal não ficar achando que a gente está esquecendo deles. Não, nós vamos inventar um monte de coisa bacana. E vai ter muita reflexão da temporada e olhar para a próxima temporada. Meu amigo, muito obrigado pela sua parceria. Muito obrigado ao ouvinte pela paciência. E cruzeirense, peço até desculpa se a gente está pegando pesado, mas eu aposto que você está pegando mais pesado que a gente ainda nas resenhas entre amigos. A fase está feia, mas assim, toda vez que acaba a tempestade, vem uma bonança. Não sei se esse ano, talvez ano que vem, mas é da vida, é aprendizado. Simbora? Simbora, vamos seguir. Um abraço a todos. Um abração para todos e até!